Prezado amigo Padre Ednei, quero já de antemão agradecer o grande convite que me fez a estar nesta noite, a presidir esta Eucaristia nesse momento tão importante. Prezados diáconos, povo de Deus, povo amado, povo querido, esta alegria que invade o coração deve ser de fato uma expressão onde cada face, cada rosto possa transparecer de fato aquilo que a comunidade celebra. Que isso não fique meramente nas expressões externas, mas que esse júbilo, que esta alegria possa transparecer naquilo que Deus concedeu a cada um, a cada uma e a todas as famílias e a tantos que já partiram e que moraram e residiram nesta comunidade, deram, doaram a sua vida. Por isso nós queremos olhar para cada face, para cada rostinho e perceber de fato o que celebramos. O que celebramos? Que júbilo sentimos, onde as pessoas possam olhar e se contagiar por esta alegria. Afinal de contas, 40 anos não são 40 dias. Muitas coisas bonitas, especiais, grandiosas aconteceram na vida, no coração de cada um. Se pudesse colocar o microfone na boca de cada um que aqui reside, com certeza muitas coisas teriam a expressar durante de fato estes anos todos que vocês vivem. E por isso nós queremos que este júbilo, essa alegria, ela não fique simplesmente numa celebração, mas que isso possa cada vez mais invadir os lares e esta comunidade bonita de Santa Teresinha. Isso acontece exatamente naquilo que eu, de uma maneira ou de outra, vou colocando, vou transparecendo, vou testemunhando, vou sendo expressão. E eu acredito que, meus queridos irmãos e irmãs, que a devoção de fato a Santa Teresinha, ela se traduz exatamente a uma intimidade, a uma ligação. Não é que Santa Teresinha cria esta devoção diretamente para com cada um de nós, mas é nós que criamos esta devoção. Nós nos identificamos com algo importante, bonito e belo que existiu na vida desta tão jovem santinha, apenas de 24 anos, olhando para a vida, para as virtudes, nós nos identificamos e criamos, portanto, esta devoção, porque lá no íntimo, lá no fundo do nosso coração, nós queremos parecer com Santa Teresinha. E vale ressaltar, de modo muito especial, que Santa Teresinha não nasceu santa. Não nasceu santa. Foi como nós. Passou por tantas dificuldades, enfrentou tantos obstáculos. Nós bem conhecemos a história, mas ainda vocês que convivem todos os dias com as virtudes desta santinha, e percebemos o grande esforço que ela teve para que hoje ela pudesse estar aos altares e assim pudéssemos olhar para ela e pedir a sua intercessão.
E isso, de certa forma, cria em nosso coração, em nossa vida, esse desejo também de um dia estar nos altares. Porque a nossa vocação é a santidade. Santa Teresinha já dizia, já cantava isso no seu coração, é a santidade. E olhar para ela é sentir de fato esse esforço, esta vontade, esse entusiasmo de nos tornar cada vez mais santos, mais belos, mais bonitos diante de Deus. Assim vale a pena ser devoto de Santa Teresinha. Assim vale a pena dizer que é paroquiano de Santa Teresinha, porque eu olho e me espelho e busco as virtudes que a levaram cada vez mais perto de Deus, mais parecida com Jesus Cristo, mais amada pelo Senhor. E hoje, meus queridos irmãos, Padre Ednei, dentro desse dia que para mim está sendo muito especial, porque sou um grande devoto de Santa Teresinha, e eu acredito que foi uma providência muito grande, porque quando ele me ligou, era um dia que tinha, o dia melhor que tinha para que eu pudesse vir, era hoje, mas nem sabia que ia ser a missa onde a gente pudesse fazer e rezar, criar a memória dos devotos. Então fiquei mais emocionado ainda, mais uma providência da intimidade, do amor que eu tenho para com essa santinha. E aí então, como um tema próprio desta noite, paróquia, casa e escola de comunhão. Primeiro eu queria citar aqui o significado que o direito canônico, em seu número 515, nos traz sobre a referência de paróquia. Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis constituída estavelmente na igreja particular. Qual é a igreja particular? São José dos Campos, Diocese de São José dos Campos. E seu cuidado pastoral é confiado ao pároco como seu pastor próprio. Quem é o vosso pároco? Padre Ednei, esse grande padre, não é? Em tamanho, em estatura e em graça também, né? Um homem cheio de muitas graças, sabedoria. Então, guiado por esse pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano, sob o nosso bispo, Dom Moacir. Então a gente percebe que existe aí uma hierarquia, onde a igreja precisa seguir. Uma hierarquia não para que possa haver autoritarismo, onde as coisas possam vir só de cima, e onde nós possamos só concordar e dizer amém, mas para que a gente seja e tenha uma direção, uma orientação. Assim é dentro das nossas famílias. Temos lá dentro das nossas famílias os nossos pais, não é verdade? A nossa mãe, o nosso pai, que já desde pequeninos nos orientou, e nós olhamos para ele como esse sinal, não é verdade? Esse sinal que nos orienta melhor para a vida. Assim é na igreja. Se a gente entender assim, as coisas ficam muito simples, muito simples. E aí a gente se torna sempre essa pessoa obediente, obediente aos nossos pais, obediente à igreja. Daí então, como esta comunidade de fiéis, chamada Paróquia Santa Teresinha, pode ser casa e escola de comunhão? Como isso pode acontecer? De que forma? Casa. Vamos imaginar a casa, esse templo, esta igreja
bonita, grande, não é? Alta, que ao olhar para cima dói o pescoço, de tão alta, não é? Então vamos imaginar a casa, esse templo, esse templo bonito, onde estão construindo, onde vocês estão construindo para ser um lugar de encontro com Deus, com os irmãos e irmãs. Então esta casa, este lugar se torna uma escola. Por que esta casa, esse templo se torna uma escola? Porque a comunidade, que é eu, que é você, aprende de Deus as lições de sua palavra, anunciada, proclamada, vivida, e aprende dos irmãos e irmãs a viver a identidade de filhos de Deus. Portanto, irmãos, olha que coisa importante, olha que coisa importante. Formamos, portanto, esta realidade, formada, portanto, esta realidade, e sendo esta realidade, a paróquia se torna casa e escola de comunhão. Porque tendo um lugar para se encontrar com Deus, com os irmãos, eu posso aprender e ensinar a comunhão. Eu posso aprender de Deus, como eu já mencionei, através da sua palavra anunciada, proclamada e vivida, e posso aprender dos irmãos e irmãs. E quantas coisas nós temos para ensinar, o quanto nós podemos aprender. E comunhão é colocar de fato em comum unidade. Tudo que eu tenho, tudo que o Senhor já me deu, aquilo que o Senhor já me capacitou, tudo isso dentro da comunidade de fiéis, no templo, na igreja, eu coloco isso em comum união. Ou seja, tudo isso possa me ajudar e ajudar a criar mais laços de unidade. Ao contrário disso, quando eu não coloco o que eu tenho de bom, o que o Senhor me concedeu, os meus dons, os meus talentos, quando eu não coloco e não tenho de fato essa predisposição de querer colocar para que a comunidade ela possa crescer melhor, possa ser melhor, possa ser mais santa, mais feliz, diante daquilo que eu posso colaborar. E nisso eu vou cada vez mais criando um laço de proximidade. Ou seja, aquilo que eu tenho e que não serve para colocar em comum, ou que o outro tem que não serve e que não é bom, então isso eu não posso, porque isso cria, em vez de comunhão, cria desunião, separação, divisão. Então, quando nós entender que a casa, e aí a gente pode remeter também para as nossas famílias, lá dentro dos nossos lares. Então, quando eu entendo que o que eu tenho, o que eu sei, eu posso ensinar, e eu posso também me abrir aos ensinamentos como aprendiz, onde os outros também possam me ensinar. Quando eu cresço nessa humildade, nessa simplicidade, só quem ganha é a comunidade, só quem ganha é a família. E olha, gente, não adianta a gente buscar ou querer que os outros sejam iguais a gente, e vamos encontrar nunca. Todos nós somos diferentes, temos as nossas diferenças. E que bom que é assim. Já pensou se todos fossem iguais? Se todos fossem parecidos
Padre Raimundo lá do Nordeste falando arrastado desse jeito, não é? Já pensou? Teria graça. Que bom que temos algo diferente e que o outro tem algo bonito, melhor ainda do que eu tenho, e com ele eu posso aprender. Muitas coisas que eu tenho, outros não têm, então eu posso passar disso também para os outros, e vice-versa. E assim nós vamos, portanto, criando, né, nesta comunidade, nesta paróquia, a casa, a escola, porque a escola é lugar de aprender, Então essa casa, esse templo, as nossas casas, as nossas famílias se tornam, portanto, essa escola bonita de comunhão, de fraternidade, de solidariedade, de partilha, de paz. Meus queridos, mas olha, não pensemos que tudo isso cai assim prontinho, né, do céu. Muitas vezes nós rogamos e pedimos as nossas preces a Santa Teresinha, fazemos as nossas promessas, mas ficamos sentados na sala assistindo a novela das 8, não é? De braços cruzados, ou então assistindo o futebol lá do Corinthians, que ninguém merece, né? E fica lá esperando, né, que Santa Teresinha jogue lá do céu, e eu apago, né, aquela prece, aquele pedido, e não tenho a coragem, a motivação, a disponibilidade ou a disposição de dar um passo que seja, mínimo que seja, para que as coisas sejam diferentes, para que a comunidade seja melhor, para que a família seja mais bela. Meus queridos irmãos, a graça acontece quando de fato se há o esforço, quando nós nos abrimos a essa realidade. Deus acredita que nós queremos e pedimos e alcançaremos, porque nós estamos trabalhando para essa realidade. Nós estamos trabalhando para que essa igreja, por exemplo, seja terminada, né, Padre Dinei? O Padre Dinei já está até de cabelo branco, coitado, né? Porque em índio é difícil, viu? Ficar de cabelo branco, mas está acontecendo um fato extraordinário. Então, meus queridos, muitas coisas nós queremos que aconteçam, mas nós precisamos agir. Eu sempre costumo falar lá na minha paróquia, está aqui os meus de prova, e o incentivo é grande, todos os dias, vamos trabalhar, padre junto com vocês, vamos arregaçar as mãos. Nós fizemos tantas coisas bonitas já acontecer, inclusive um altar lindo, maravilhoso para Santa Teresinha, e eu queria que vocês fossem um dia conhecer esse altar, muito belo. O padre chegou lá e ganhou uma imagem muito bonita, a metade dessa que vocês têm aqui, bela, que era do saudoso Padre Mota, um padre muito querido que viveu tantos anos como o Padre Luiz aqui. Então, que o Padre Luiz é para vocês aqui, o Padre Mota é para Santa Branca. E era dele essa imagem. Eu estava com uma família, e essa família resolveu doar para mim. Estava na minha casa e eu disse: não, eu quero colocar esta imagem, a devoção dos paroquianos. E aí lá nós temos uma equipe, né, de ornamentação, uma equipe, eu criei equipe para tudo lá, viu? Aí conversamos, trabalhamos e fizemos um altar bonito. E aí teve uma senhora que inclusive está aqui, é chamada Quipena. Quipena. E lá tem Cida Quipena, Cida Ramos, Cida dos Remédios. E o padre pôs apelido em todos que é Cida lá. Estamos aqui, é uma equipe que eu criei lá de ornamentação. E essa equipe é incrível, gente. Cada ano elas têm uma criatividade que eu não sei de onde que tiram, né? E daí a Cida Quipena arrumou uma rosa muito bonita. Disse: olha, eu quero colocar uma rosa de Santa Teresinha muito bonita aqui nesse altar.
E ela foi em São Paulo porque ela fuça que nem, para não falar o nome. E ela conseguiu uma rosa de madeira, coisa mais linda, parece natural, perfumada. Daí eu tive uma ideia, então vamos colocar essa rosa e cada dia primeiro, dia dedicado a Santa Teresinha, uma missa que nós vamos celebrar, nós vamos sortear essa rosa abençoada para um dizimista. E aí vamos sortear cada ano essa rosa muito bonita, linda. Quando vocês forem lá, vocês possam ver. E aí colocamos outra, abençoamos e colocamos outra no ar. E assim cada ano a gente vai sorteando no dia de Santa Teresinha para um dizimista da paróquia, né? Esta rosa bonita. Então agradeço até a Que Pena por ter conseguido essa rosa, porque ela é parecida com uma zezona de vocês aqui, viu? Derruba tudo pela frente, mas faz, né? Mas faz. Então temos estas pessoas que nos ajudam na comunidade, não é? Então, meus queridos, é assim que acontece. Quando nós nos unimos, quando nós colocamos os nossos dons, então esse templo, essa comunidade, essa paróquia bonita, que está estampada na face de cada um de vocês, vai se tornar essa escola, vai saber ensinar as belezas e as virtudes de Santa Teresinha, porque vocês já vão estar vivendo, e aí a comunhão vai ser perfeita, a comunhão vai ser bela. Nas diferenças, cada um vai encontrar aquilo que é comum, aquilo que une e aquilo que faz celebrar e serem verdadeiramente devotos de Santa Teresinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agora em pé colocar